Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Vamos pegar um código moral de 700 anos de idade e usar para julgar um dos maiores vilões da cultura pop. Tudo isso para descobrir exatamente onde ele passaria a eternidade. E pode acreditar, a resposta vai surpreender. A pergunta que guia a gente aqui é essa. Se o Charles Montgomery Burns, o grande tirano de Springfield, fosse enfrentar o juízo final, qual seria a punição definitiva para ele? Onde, nesse grande esquema cósmico, ele realmente merece passar a eternidade? Para achar essa resposta, a gente não vai usar um código penal moderno, não. A gente vai direto na obra-prima de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Porque o inferno de Dante não é só um lugar de fogo e enxofre, sabe? É um sistema penal absurdamente detalhado. E é esse mapa que a gente vai usar como nosso guia. Bom, antes da gente começar esse julgamento, é super importante entender a natureza dessa análise. Isso aqui é um experimento mental. A gente está aplicando um sistema de justiça do século XIV a um personagem do século XX. As regras são antigas, mas o réu é bem conhecido por todos nós. E o nosso jogo, digamos assim, tem uma regra fundamental, que a gente pode chamar de simulatio iudice. Não estamos condenando ninguém de verdade, claro. A gente só está partindo do princípio, para fins de análise, que o Sr. Burns morreu sem se arrepender de nada do que fez. É um exercício puramente literário e teológico. Certo. Com as regras estabelecidas, vamos ao que interessa: o perfil do pecador. Para julgar o Sr. Burns, primeiro a gente precisa catalogar a imensa carreira de maldades dele. Dante, ele divide os pecados em duas grandes categorias. A incontinência, que é basicamente a falha em controlar as paixões, e a malícia, que é o uso deliberado da razão, da inteligência para fazer o mal. E os pecados de malícia são, nossa, muito, muito piores. E como a gente vai ver, o Sr. Burns é um verdadeiro mestre da malícia. E a lista de crimes dele, olha, cobre todo o espectro do mal de Dante. Tem a ganância na sua forma mais patética, roubar doce de um bebê, a ira com aquele famoso soltem os cães, a violência direta, a fraude calculada e, por fim, a traição numa escala, nossa, quase cósmica. O currículo do cara é impressionante, né? Com um portfólio desses, por onde a gente começa a descida? A escolha mais óbvia para um bilionário ganancioso parece clara. Mas no inferno de Dante, o óbvio raramente é a resposta final. Sabe, a maioria das pessoas colocaria o Burns direto no quarto círculo, com os avarentos, eternamente empurrando pesos inúteis. Faz sentido, né? Afinal, ele é o arquétipo da ganância. Mas seria simples demais. E aqui está o pulo do gato. Dante reserva o quarto círculo para aqueles cuja ganância é uma falha de autocontrole. A ganância do Sr. Burns não é uma fraqueza, de jeito nenhum. É a força motriz, o combustível para crimes muito mais graves, como a violência e a fraude. A ganância não o aprisiona, ela o impulsiona para os círculos mais e mais profundos do inferno. Então, vamos avançar para ver como isso se desenrola. A gente deixa para trás os pecados de fraqueza e entra nos reinos da malícia, onde o verdadeiro caráter do Burns é finalmente revelado. Nossa primeira parada é o sétimo círculo, o dos violentos, e especificamente a seção para violência contra a natureza. Para Dante, a natureza é filha de Deus. O despejo de lixo nuclear, a destruição da vida marinha, isso não é só crime ambiental, é uma ofensa teológica. O Burns com certeza se encaixa aqui. Mas a gente desce ainda mais até o oitavo círculo, o reino da fraude. Aqui são punidos aqueles que usam a inteligência para enganar. E o Burns é um gênio da fraude. Ele suborna inspetores, manipula eleições, rouba petróleo de uma escola. O intelecto dele, que seria um dom divino, é usado para perverter a verdade e a justiça. Ele também pertence a este lugar, sem dúvida. Peraí, ele se qualifica para tantos lugares. Mas será que existe um único ato, um crime capital, que encapsula toda a maldade dele? Um ato que seja violento, fraudulento e algo mais? Algo que o condene ao poço mais fundo do inferno? Sim, existe. E é esse ato que sela o destino final dele. Vamos analisar o crime que define a alma de C. Montgomery Burns. E aqui, nas palavras do próprio Burns, está a chave. Isso não é só a fala de um vilão de desenho animado. É uma declaração de guerra teológica. É a ambição de usurpar o lugar de Deus, de apagar a fonte de toda a vida na Terra por puro e simples lucro. E é aqui que a gente entende a gravidade da coisa. Bloquear o Sol não foi só mais um esquema de negócios.
foi um ato de traição contra a cidade dele, Springfield. Ele quebrou o pacto social fundamental. Nos termos de Dante, ele traiu a pátria. Ele colocou o lucro não apenas acima das pessoas, mas acima da própria criação. E para esse pecado, o pecado da traição, Dante reservou o lugar mais baixo, mais frio e mais terrível de todos. É o fundo do poço do universo moral. E aqui chegamos ao veredito final. O Sr. Burns não é só ganancioso, violento ou fraudador. Acima de tudo, ele é um traidor. Seu lugar é em Antenora, a segunda esfera do nono círculo, onde os traidores de sua pátria ficam congelados num lago de gelo por toda a eternidade. E qual é a punição para um crime tão frio e tão calculado? Bom, no inferno de Dante, a punição sempre reflete o pecado. É o que ele chama de contrapasso, a justiça poética. E o destino dele é uma punição perfeitamente adequada. Ele, que tentou mergulhar o mundo na escuridão, agora vive em trevas eternas. O coração frio dele se reflete no gelo que o aprisiona. A riqueza que ele tanto amava o cerca, agora fria e completamente inútil. E o tirano que vivia para dar ordens está finalmente em silêncio e absolutamente só. E assim a gente termina a nossa análise. Fica uma pergunta para a gente pensar. Se, para Dante, o maior pecado é trair a própria comunidade em nome do lucro, o que essa jornada de 700 anos ao inferno de um desenho animado pode nos ensinar sobre o mundo em que a gente vive hoje?